Olá, esse vídeo é o primeiro de uma série que irá compor o nosso curso de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Então você pode já ir se inscrevendo no canal e balançando o sininho e vamos curtir de uma maneira bem didática essa introdução à mecânica dos fluidos. E vamos começar então retrocedendo no tempo e nos lembrando do nosso ensino fundamental, quando a gente conseguia diferenciar os três estados, sólido, líquido e gasoso. Né? No que diz respeito à forma, a gente observa que o sólido ele mantém sua forma independente do recipiente. Já o líquido, ele assume a forma do recipiente, porém ele mantém uma superfície livre. E o gás, ele expande-se ocupando todo o recipiente fechado. No que diz respeito às interações entre as moléculas da matéria, no sólido, as moléculas estão presas em uma estrutura por grandes forças intermoleculares. Já no líquido, embora apresente grandes forças intermoleculares, estas moléculas apresentam boa mobilidade. E no gás, pequenas forças de interação entre as moléculas acontecem, exceto nas colisões, quando elas trocam um pouco de energia. E aí, em consequência disso, a gente pode falar de uma propriedade do material, que é a densidade, e em função dessas características, o sólido ele apresenta, em geral, altas densidades. Por exemplo, a densidade do ferro é de 7.700 kg por metro cúbico. Já a densidade do líquido caracterizam-se por possuírem médias densidades. Por exemplo, a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Uma dádiva da natureza para com a gente, porque fica um número bem fácil da gente memorizar. E o gás, por último, em função também dessas características, eles possuem baixas densidades. Por exemplo, a densidade do ar ao nível do mar é de 1,2 kg por metro cúbico. E aqui a gente está vendo na figura que os líquidos e os gases compõem os fluidos que vão ser o objeto do estudo nesse nosso pequeno curso. Bom, agora vamos definir a propriedade densidade com mais precisão. A densidade ou massa específica é a densidade de um fluido, ela é definida pela quantidade de massa em um determinado volume. Como já vimos, a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a do mercúrio ela é de 13.600 kg por metro cúbico. Então, se nós pegarmos um reservatório que contenha 1.000 litros de água, nós vamos ter no seu interior uma massa de 1.000 kg. Já para a mesma massa de 1.000 kg de mercúrio, vamos precisar de um reservatório com apenas 73,5 litros. E daí a gente já pode derivar para a propriedade que a gente chama de densidade relativa, que é definida pela razão entre a densidade do fluido e a densidade da água. Então, se a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, a do mercúrio 13.600 kg por metro cúbico, a densidade relativa do mercúrio é de 13,6 vezes a densidade da água. E também, já evoluindo nessas dimensões, nessas propriedades, o peso específico, por sua vez, é definido pelo peso por unidade de volume. As unidades são newton por metro cúbico. No caso do gama da água, o peso específico é 9.810 e o do mercúrio é 133.416 newtons por metro cúbico. O gama ele é obtido do produto da densidade pela aceleração da gravidade. Então, se a gente fizer aqui o produto da densidade, que é quilograma por metro cúbico, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado, a gente vai ter massa vezes aceleração, que é newton por metro cúbico, a unidade do peso específico.
Bom, aí agora a gente vai começar pela definição do que é um fluido. E é impressionante a gente constatar que a grande maioria dos livros didáticos e materiais didáticos em geral, eles utilizam essa definição que eu vou aqui apresentar de uma forma que eu vou tentar ser mais claro. E então a gente vai começar comparando com um sólido em uma determinada situação. A gente imagina aqui que essa parte cinza seria uma barra de metal, teríamos uma plataforma fixa aqui embaixo e uma placa, né, solidária a essa placa de metal, né? Suponhamos que aqui tem uma cola super eficiente, de uma forma que a gente possa aplicar nessa placa uma força extremamente grande para provocar uma deformação na nossa barra de metal aqui, que está bastante exagerada aqui na figura, só para a gente visualizar como seria essa deformação. Ela está muito exagerada aqui. Então, fazendo uma visitinha na mecânica dos sólidos, ou resistência de materiais, a gente sabe que as propriedades mecânicas dos materiais de construção, elas são avaliadas em diversas formas. E aqui a gente está visualizando um modelo, né, um esquema de uma máquina de ensaio de tração, para verificar exatamente a resistência à tração dos materiais metálicos, né? Então aqui você teria um corpo de prova, ele é preso nas suas extremidades e um dispositivo faria com que essas extremidades fossem separadas para ver quanto esse corpo de prova aguentaria de tração, né? E aí a gente vê que se a pessoa mantiver essa força extremamente grande, a mesma magnitude aqui, o metal vai permanecer da forma que está aqui, tá certo? E se não ultrapassar o limite elástico do material, à medida que você deixar de exercer essa força, ele vai voltar para a situação anterior, antes do esforço. Então, aqui a gente tem uma zona de deformação elástica, onde a deformação é muito pequena, não acontece nem o estreitamento do corpo de prova e, ao liberar a tensão, o corpo de prova fica no seu estado inicial. Superado esse limite, né, a deformação começa a acontecer um estreitamento de seção, aí aqui lá para frente já começa a se formar um pescoço e finalmente o corpo de prova se rompe. Então a gente está avaliando o comportamento do sólido desse limite para baixo, que seria essa situação que eu descrevi aqui. E aí a gente agora vai fazer essa comparação com o comportamento de um fluido, né? Como a gente viu, o fluido ele não apresenta uma forma própria, né? Então a gente vai imaginar que tanto essa plataforma inferior quanto a placa superior, elas são infinitas, e a gente vai trabalhar aqui com um elementozinho de fluido ideal aqui, delimitado por essas linhas sólidas, né? Então, se eu puxar, né, uma força, por menor que ela seja aqui a placa, eu vou ter, no instante de tempo, ele vai se deformar. Se eu mantiver a mesma magnitude, mesmo que seja muito pequena, ele vai continuar se deformando ao longo do tempo, né? Não importando quanto seja o valor dessa força que eu estou aplicando. Então, a definição do fluido seria uma substância que se deforma continuamente sob o esforço tangencial, também a gente chama de esforço de cisalhamento, né? A gente visualiza aqui nesse zoom, aqui entre a placa e o fluido, né? Há uma tensão de cisalhamento querendo cortar, né? E aí, não importando o quanto pequeno seja esse esforço, né, o fluido vai se deformar continuamente. Não apresenta forma própria e é incapaz de permanecer em repouso quando sujeito a esforços de cisalhamento. E uma coisa interessante para chamar a atenção aqui é a condição de não deslizamento, né? Observa-se pela prática que o fluido em contato com a placa tem a mesma velocidade da placa, né? E não ocorre deslizamento na zona de contato. Então, se a partícula de fluido está aqui em contato com a placa, ele vai se deslocar com a mesma velocidade da placa. E, por consequência disso, a partícula de fluido que está em contato com a plataforma fixa, ela vai ter velocidade nula. Uma coisa que ajuda bastante o estudo da mecânica dos fluidos é a gente poder considerar o fluido como um meio contínuo.
Então, dessa forma, a gente vai tratar qualquer fluido como uma substância que pode ser dividida ao infinito, no contínuo, sempre mantendo suas propriedades, sem nos preocuparmos com o comportamento individual de suas moléculas. Nesse sentido, a gente pode pensar num reservatório aqui, no formato cúbico, onde que contém um determinado líquido, e aí a gente pode medir a densidade desse líquido pegando o volume total e pegando a massa total e dividindo pelo volume que está dentro do reservatório. E aí a gente poderia ir subdividindo essa massa de líquido em cubinhos cada vez menores, e a cada volume a gente pegaria a massa, dividiria pelo volume, e aí a gente iria definindo a densidade, né, até um volume infinitivamente minúsculo, né? E aí, como consequência disso, qualquer propriedade de um fluido tem valor definido em cada ponto do espaço. Então, densidade, temperatura, velocidade e outras propriedades são funções contínuas do espaço e do tempo. Essa hipótese do contínuo, ela falha nos dois extremos da escala. No microespaço, quando penetra no domínio molecular, e no macro, quando o fluido está muito rarefeito. Então, na extremidade inferior da escala, ou seja, se a gente chegar num tamanhozinho de cubo, tá, do slide anterior, né, em que a gente se depare com essa situação aqui, ó, aqui, devido à mobilidade do fluido, uma hora dentro do cubinho vai estar nessa situação aqui, com pouca massa e mais espaço vazio. No segundo momento vai estar com bastante massa, no terceiro momento já com menos massa, e aí, devido à mobilidade das moléculas, a gente não teria condições de definir a propriedade densidade como a gente vinha conseguindo fazer até esse limite inferior, quando a gente chega no domínio molecular, né? Mas a gente não deve se preocupar muito com isso, porque isso se caracteriza quando o livre caminho médio de colisão entre as moléculas torna-se da mesma ordem de grandeza da menor dimensão característica do problema estudado. Nesse caso, na escala inferior, seria o tamanho do nosso cubinho. O livre caminho médio de colisão entre as moléculas é o seguinte: se você imagina que essa molécula vai colidir com essa, vai percorrer uma certa distância, essa com essa, outra distância, essa é uma distância bem menor. Você somar todas essas distâncias e dividir pelo número de colisões, você tem o livre caminho médio de colisão entre as moléculas. E aí a gente não deve se preocupar com isso, pelo menos em aplicações de engenharia, porque essa distância, isso aí é muito pequeno, tá? Mesmo para gases. A gente vê que é aproximadamente de 6 vezes 10 a menos 8 metros para moléculas de um gás que se comporta como um gás perfeito, nas STP. Então, em aplicações de engenharia, a gente nunca vai poder vai chegar a trabalhar com dimensões tão pequenas assim. E por outro lado, quando o fluido está muito rarefeito, imagine que você, lá na estratosfera, você queira avaliar o comportamento de um determinado dispositivo em relação ao fluido ali, o ar bem rarefeito, né? E aí o livre caminho médio já vai também, né, estar na mesma ordem de grandeza da menor dimensão característica do problema estudado. No caso aqui de um aerofólio, se o livre caminho médio chegar a essa dimensão, a gente já não pode tratar o fluido como contínuo. Precisaríamos então de entrar nos conceitos de termodinâmica estatística, que está muito além do escopo desse nosso curso. Então, aqui continuando com mais conceitos. Se a gente determinar a densidade em um grande número de pontos de um volume, V, ao longo do tempo, a gente vai obter a densidade como uma função de x, y, z e t, tempo, que chamamos campo de densidades. Então, a definição de que é uma partícula fluida. É uma pequena massa de fluido com identidade fixa, com aquele volumezinho limite, ΔV, a partir do qual a gente não consegue mais definir as propriedades. E a velocidade no ponto C é uma velocidade instantânea da partícula fluida que em dado instante passa por C. Novamente, se a gente definir a velocidade em um grande número de pontos, teremos
a definição do campo de velocidade. E por ser a velocidade uma grandeza vetorial, ele pode ser expressa em termos de suas três componentes escalares. Então, U, V e W são as componentes do sistema cartesiano. E ainda, se as propriedades do fluido em cada ponto do escoamento não variam com o tempo, o escoamento a gente diz que é permanente. Ou seja, qualquer propriedade pode variar de um ponto a outro, mas todas permanecem constantes em cada ponto com o tempo. Então, se essa letra grega aqui é a propriedade e ela não varia com o tempo, o regime é dito permanente. Então, a gente pode ter, por exemplo, um escoamento dentro de um duto que muda de seção, de área de seção. A gente percebe que a velocidade na seção 1 é diferente da velocidade na seção 2. Mas se ao longo do tempo a velocidade em 1 e a velocidade em 2 se mantiverem constantes, esse escoamento é permanente. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Se você estiver gostando até agora, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, que aí você será avisado assim que for lançado o próximo vídeo, onde trataremos de mais conceitos fundamentais e da lei de Newton da viscosidade. Obrigado e até a próxima.